Olá pessoal, nesta aula de hoje nós vamos dar início à nossa quarta apostila no módulo 40, onde iremos estudar o texto teatral. Nós vamos começar traçando algumas diferenças entre o texto narrativo, que é aquele texto que vocês já estudaram, que vocês vêm estudando aí já há algum tempo, e o texto teatral. Na página 8, então nós temos esta comparação. Vamos entender então o texto narrativo e o texto teatral. Existe uma grande diferença entre ler uma história e assistir a uma peça teatral. Quem já teve a oportunidade de ir a um teatro já deve ter percebido isso. Quando lemos um texto narrativo, precisamos recriar na imaginação as personagens e os lugares descritos na obra. Por exemplo, no capítulo 8 de Alice no País das Maravilhas, que lemos no módulo 16, o narrador descreve detalhadamente a reação da Rainha de Copas a uma resposta de Alice. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando você lê um texto narrativo, aquilo que está ali descrito, você tem que imaginar. Você não está vendo a cena, você está lendo e forma uma imagem na sua cabeça. Olha só, a rainha ficou vermelha de raiva e furiosa depois de encarar a menina por um instante, como se fosse uma fera selvagem. Começou a berrar. Entretanto, por mais expressiva e minuciosa, ou seja, rica em detalhes, que seja a descrição, a cor da pele, a expressão furiosa, o olhar de fera selvagem, a estridência do berro, cada leitor tem uma imagem mental da personagem um pouco diferente. Dependendo de quê? Da sua sensibilidade, da sua capacidade imaginativa e de suas experiências pessoais. Então, embora todos leiam o mesmo texto, aquilo que se forma na mente é de cada um. Cada um tem a sua capacidade de recriar aquela cena na sua imaginação. É que todos esses detalhes descritivos foram escolhidos dentre muitos outros possíveis e representados pelas palavras selecionadas pelo autor. Ele poderia ter falado também, por exemplo, dos movimentos do corpo, dos gestos, do tremor provocado pela raiva. Agora vamos ver o texto teatral. Já o texto teatral, em princípio, é escrito para servir de base à encenação. Então, gente, um texto teatral ele não é apenas para ser lido, ele vai ser a base de uma encenação. Ou seja, pessoas vão em um cenário representar aquele texto, fazer a encenação. Então, o espectador, ele vê no palco as personagens. Ele não precisa mais imaginar como se ele estivesse lendo aquele texto. Então, esta aí é uma diferença entre o texto teatral e o texto narrativo. No texto narrativo eu preciso imaginar. No texto teatral eu vou presenciar, eu vou ver aquela representação. Nós temos aqui uma forma de um esquema. Ó. No texto narrativo tem a presença do narrador. Ele vai narrando os acontecimentos, falando das personagens, e você, leitor, vai fazendo a leitura e fazendo imagens, formando imagens daquilo. Na encenação não tem o narrador, não há mediação do narrador. Tudo vai acontecendo no palco. E você agora não é mais leitor, você é um espectador. Você vai ver e ouvir o que está acontecendo. Ok. Vamos agora ver a estrutura do texto teatral. Escrito para ser representado, o texto teatral tem características particulares que o diferenciam dos textos narrativos. Os textos narrativos longos geralmente se dividem em capítulos. As peças teatrais se estruturam em atos e cenas. Então, o que é isso? Os atos são aquelas grandes divisões da ação. Então, o que marca o ato numa peça de teatro? O abrir e fechar da cortina ou o apagar e acender das luzes. Abriu a cortina, começou o primeiro ato. Fechou a cortina, terminou aquele ato.
E este ato é dividido em cenas. Então, as cenas, o que são as cenas? São as pequenas divisões dos atos. O que caracteriza uma cena? A entrada e a saída de personagens. As mudanças de cena não costumam ser marcadas, como as de ato, pelo abrir e fechar de cortina. Então, abriu a cortina, começou a primeira cena. Saiu uma personagem, é outra cena. Entrou uma personagem, é outra cena. Até o momento em que se fecha a cortina e acaba aquele ato. Então, dentro de um ato estão as cenas. E vamos entender agora os dois tipos de texto que temos na peça teatral. Veja bem, há dois tipos de textos na peça teatral: as rubricas e as falas. Gente, essa palavra aqui, ó, é rubrica, não é rúbrica. A sílaba tônica é o bri, é uma paroxítona, tá? Muita gente pronuncia essa palavra de forma errada. As rubricas, nas quais o autor dá informação e sugestões para a encenação, descreve os cenários e as personagens, orienta os atores para a interpretação. Em geral, elas estão entre parênteses e são impressas com letras diferentes. Já vou mostrar para vocês em um texto. E as falas das personagens, que constituem o texto teatral propriamente dito, monólogos e diálogos. Alguma curiosidade aqui, certo? Da equipe de um teatro. Nós temos o cenógrafo, que é aquele que organiza o cenário, o sonoplasta, que cuida do som, o iluminador, que cuida da iluminação, o figurinista, que cuida das roupas, dos adereços, e o maquiador, como o nome diz, da maquiagem. Vamos dar uma olhada aqui um exemplo. Vocês vão ler o texto daqui a pouco, mas só para vocês perceberem. Ó. Aparece aqui, ó, velho. Então, em letra maiúscula, aparece o nome da personagem que vai falar. Logo após o nome, 2 pontos. E aqui, a fala dessa personagem. Eu posso substituir esses 2 pontos por um travessão. Eu posso colocar aqui velho, travessão e a fala do velho. Ou velho, 2 pontos e a fala do velho. Então, isso aqui é o início de um diálogo. Ó, Vicente. É o Vicente que vai falar. Agora, olha aqui, ó. Vicente, 2 pontos. Antes do que ele vai falar, aparece entre parênteses aqui, ó, zangado. Isso que está entre parênteses é o que eu chamo de rubrica. Ou seja, quando o personagem Vicente for interpretar essa peça, ele sabe que esta fala aqui dele, ele vai ter que falar zangado. Ele vai ter que falar zangado. Ok? Então, isso é a rubrica. Nós vamos agora, então, fazer a leitura deste texto e vocês vão, durante esta leitura, percebendo, então, as características, a estrutura do texto teatral. Muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.